Dados os vetores u e v, determine os ângulos diretores do vetor u. Então, primeiro, vamos ver o que são os ângulos diretores de um vetor qualquer. Bom, primeiro eu vou escrever aqui, representar, né, os eixos ortogonais. Claro que a gente está trabalhando aqui com vetores do R3. Então, a gente tem o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas e o eixo das cotas. Então, um vetor que está representado nesse sistema, esse é um vetor qualquer, tá? Vamos chamar aqui um vetor U. Então, ele forma um ângulo com o eixo X, um ângulo com o eixo Y e um ângulo com o eixo Z. Esses ângulos formados são chamados de ângulos diretores. Então, o ângulo que o vetor forma com o eixo X, eu vou chamar de alfa. O ângulo que esse vetor forma com o eixo Y, chama de beta. E ainda temos o ângulo que o vetor forma com o eixo Z, o eixo das cotas. Eu vou chamar de gama. Então, esses são os eixos diretores do vetor U. Como é que a gente determina esses vetores? Assim, cosseno de alfa é igual ao x, ou seja, a abscissa do vetor U, sobre o módulo do vetor. Cosseno de beta. Então, beta tem a ver com o eixo y, então vai ser a abscissa do vetor, também dividido pelo módulo do vetor. E cosseno de gama é a cota do vetor dividido pelo módulo do vetor. Então, sabendo disso, a gente vai determinar os vetores diretores do vetor U. Eu vou apagar aqui, caso seja necessário, é só voltar ao vídeo. Bom, o que falta aqui para nós é calcular o módulo do vetor U. Então, o módulo do vetor U é raiz quadrada da abscissa ao quadrado, mais a ordenada ao quadrado e mais a cota ao quadrado. Então, vamos ver como fica. Raiz quadrada, a abscissa do vetor U é menos 2, mais a ordenada, que também é menos 2, ao quadrado, e mais a cota, que é menos 8, ao quadrado. Vamos continuar aqui. Fica a raiz quadrada de 4, mais 4 e mais 64, que é 8 ao quadrado. Então, nós temos raiz quadrada de 8 mais 64, 72. Fazendo a simplificação aqui desse radical, ou seja, a decomposição de 72, né, já que é um número composto, divide por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, esse 2 vezes 2, que é 4, a gente tira da raiz como 2. Esse 3 vezes 3, que é 9, a gente tira da raiz, que é 3.
e dentro do radical fica apenas o 2. Então, o módulo desse vetor é 6 raiz de 2. Vou apagar aqui. Também, de mesma maneira, se vocês quiserem rever o que foi feito, é só voltar o vídeo. Bom, agora então vamos chegar no cosseno do vetor alfa, que é igual a abscissa do vetor, que é menos 2, sobre 6 raiz de 2. Simplificando aqui, a gente fica com menos 1 sobre 3 raiz de 2. Racionalizando aqui o denominador, para não deixar o radical no denominador, então o que a gente faz? A gente multiplica numerador e denominador por raiz de 2, que é uma fração que resulta 1. Quando a gente multiplica por 1, a gente não altera o número. Então fica a raiz de 2 sobre 6, negativo. Esse é o valor do cosseno de alfa. Agora vamos para o cosseno de beta. Também é menos 2. Vai dar o mesmo resultado, né? A abscissa e a ordenada são iguais. Então aqui a gente tem menos raiz de 2 sobre 6 também. E finalmente o cosseno de gama é igual ao z, que é menos 8, sobre 6 raiz de 2. Então, simplificando, fica menos, vou simplificar por 2. Então, menos 4 sobre 3 raiz de 2. Racionalizando agora, multiplicando por raiz de 2 o numerador e o denominador, nós temos 4 raiz de 2 sobre 6, negativo, que ainda admite uma simplificação. Então, nós temos 2 raiz de 2 sobre 6. Esses são os valores do cosseno do ângulo diretor. Então, para determinar os ângulos, é só pegar uma calculadora científica e determinar o arco cosseno de menos raiz de 2 sobre 6 e de menos 2 raiz de 2 sobre 6.